Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrome QFS e hoje a gente vai falar sobre por que é que o campo blob é tão lento. Não sei se você já reparou, se você não reparou, você poderia ter o seu sistema mais rápido se você não trabalhasse com blob. Então, o campo blob de fato ele é para algumas situações específicas e se você está utilizando ele com muita frequência, seu sistema pode estar mais lento do que deveria, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, primeiro de tudo aqui, estou conectado no meu banco local Firebird 4.0, tanto aqui no MB Expert quanto aqui no Prompt pelo ISQL, beleza? Então, por que eu estou fazendo essa conexão nesses dois lugares? Porque eu tenho uma coisa para te mostrar sobre o campo blob que ela não aparece aqui no MB Expert. O MB Expert é essa ferramenta que a gente utiliza para poder fazer esse select e ele tem muita coisa automatizada dentro dele que fica imperceptível para a gente. Mas de fato mesmo o que está acontecendo a gente não vê com o MB Expert, a gente vai ver com o ISQL, por isso que eu estou com os dois aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, tem como utilizar funções diversas com o campo blob, por exemplo, substring, função left para poder pegar caracteres da esquerda para a direita, função right, que mais? Função position para poder encontrar um determinado caractere, uma sequência de caracteres dentro do blob, a função similar to para poder encontrar com expressão regular lá dentro. Tem como utilizar sim várias funções diferentes para o campo blob. Só que sempre que você utilizar essas funções de pesquisa de texto, por exemplo, ela sempre vai ser mais lenta no campo blob e tem dois motivos específicos para isso. O primeiro deles é o seguinte, o campo blob ele pode aceitar até 4 GB dependendo do seu tamanho de page size que tem o seu banco de dados, ou para cima disso, muito para cima disso, 128 GB, por exemplo, se for um page size de 16K. Então cabe muita coisa dentro do blob, sendo que a grande maioria das funções funcionam com um blob até 4 GB ou um pouco menos, mas para cima disso já param de funcionar porque o blob está muito grande, certo? Então fica inviável, por exemplo, pesquisar um caractere dentro de um blob de 128 GB, certo? Agora, tem situações que a gente armazena um blob, por exemplo, que é um XML de NFE. Nesse caso, a gente até pode tentar pesquisar algumas tags lá dentro, só que mesmo assim essas pesquisas elas não são rápidas se você for utilizar a função comum, por exemplo, position ou utilizar um substring para pegar uma parte do texto. Então se você precisa fazer isso repetidas vezes dentro do campo blob, fica lento. Qual que é o segundo motivo, além do tamanho dele, que deixa ele lento? O segundo motivo é justamente por causa do tamanho dele. Como o tamanho do blob pode variar muito, pode ser um tamanho muito grande, ele não é considerado um tipo primário de dados, por exemplo, como o varchar, o char, porque o varchar, por exemplo, é um tipo de campo que cabe uma quantidade limitada de caracteres, no máximo 32.765 caracteres, dependendo do charset que você utiliza. Se for o TF8, por exemplo, é 8.000 caracteres mais ou menos. Isso porque dependendo do charset, pode ser que cada caractere armazene mais bytes para poder ser salvo. Então, se a gente precisa fazer uma consulta em um XML que está num campo blob, existem maneiras diferentes de você poder manipular o campo blob para que você não precise ficar pesquisando lá dentro dele, certo? Tem mais possibilidades aí que, por exemplo, você pode pegar o campo blob e inserir ele todo em formato de colunas dentro da sua tabela, certo? Justamente para você não ter que ficar consultando o campo blob. Se tem alguma tag lá dentro do XML, na verdade, que você precisa pesquisar, que você não costuma armazenar ela em colunas na sua tabela, aí sim, você vai precisar de algum recurso que seja rápido. Ainda mais se você precisar fazer essa pesquisa em vários registros diferentes, certo? Se for um registro só, você quase não vai sentir lentidão. Mas se forem vários registros, você vai sentir lentidão sim. Então, olha só, primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Como é armazenado o campo blob? Ele é armazenado de forma diferente de todos os outros campos. Por exemplo, vou pegar aqui a minha tabela NFE, certo? A tabela NFE, deixa eu só trazer aqui para você ver, ó. Vou abrir aqui a tabela NFE e aí eu tenho alguns campos aqui. Por exemplo, ID da venda, modelo, série, número NF, data e XML, certo? Então, aqui a gente não tem nenhum campo varchar ou char para poder testar, mas eu posso criar aqui sem problema, certo? Então, no F2 aqui, ó, vou criar um campo aqui de teste, certo? Esse teste vai ser um varchar de 30 posições, por exemplo. Não sei o que eu vou armazenar aí dentro, né? Mas vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, teste, vou vir aqui na aba data para poder pegar os dados. E aqui nesse campo teste eu vou colocar assim, ó, ABC 123, certo? Então, comita a transação e a gente tem um registro aqui que tem o texto armazenado. Agora, olha só a diferença. Por exemplo, se eu fechar essa tabela NFE aqui, vou fazer o seguinte, ó, select from NFE e aqui eu vou pegar duas colunas, a teste e a XML, certo? Então, vou pegar só
os registros que tem o campo XML diferente de nulo, certo? Então, vou colocar aqui, ó, where XML is not null, certo? Colocando em duas linhas aqui só para poder facilitar, porque é bem pequenininho o script, né? Não tem que ter trabalho para poder entender, beleza? Então aqui, ó, eu tenho essas duas colunas aqui que tem o XML preenchido. Deixa eu só ver aqui, ó, aquele 1, 2, 3 ABC, por que ele não veio, certo? Não sei se eu comitei aqui a transação, ou talvez eu coloquei em um registro que não tinha XML. Ah, provavelmente foi isso, ó, exatamente. Então eu vou colocar aqui, ó, ABC 1, 2, 3, nessa linha que tem XML preenchido. Agora vamos vir aqui no nosso select. Então a gente tem aqui, ó, um deles tem o ABC 123 e tem o XML preenchido. E aqui eu tenho o XML preenchido, mas não tenho o ABC 123. Mas beleza. Aqui, quando a gente faz essa consulta, a gente observa aqui, ó, o XML pronto, certo? Então, dependendo da versão que você tá aí do IBExpert, você não vai enxergar o começo do texto, você vai enxergar um campinho, tipo um ícone que você tem que clicar para poder abrir o editor. E quando você abre o editor, daí sim, vou dar F11 aqui, ó, aí sim você consegue observar o conteúdo do XML, beleza? Então, veja bem. Por que aparece aquele campinho? Por que aparecia aquele campinho nas versões anteriores do IBExpert e agora aparece a string direto aqui, ó, como se fosse um campo varchar mesmo? Porque por ser um campo blob, o próprio IBExpert trata isso para poder buscar o início da string. Eu não sei exatamente quantos caracteres ele pega aqui, mas ele pega bastante, certo? Mas o fato é que ele tem que percorrer um outro endereço para poder encontrar o conteúdo do XML. Porque o XML, o campo blob, na verdade, ele não fica armazenado junto com os outros dados da minha tabela, certo? Então, eu tenho as outras colunas, tenho essa coluna varchar aqui, mas o XML ele não fica armazenado fisicamente no mesmo lugar onde está esse varchar. Então, como que a gente pode observar isso? Por exemplo, se eu pegar esse mesmo script aqui, ó, vou copiar e vou tentar colar ele aqui no prompt. Já estou conectado aqui na mesma base, certo? Na base exemplo. Vou dar um Ctrl V aqui, ó, e vou colocar um ponto e vírgula no final só para a gente poder observar o resultado, certo? Então, Enter aqui. Percebe, ele trouxe um monte de informação aqui, mas se a gente subir aqui, ó, vamos trazer aqui para cima para a gente poder ver o resultado, porque ele trouxe o XML, certo? Então, olha só, primeiro resultado que ele tem aqui, ó, ele tem a coluna teste, que está nula, e tem aqui, ó, XML 8e 2.0, certo? 8e 2.0. Qual é o conteúdo do XML que está aqui? Ele está aqui embaixo, ó, certo? XML, dois pontos, e ele trouxe aqui o conteúdo do campo. Então, perceba, o que fica armazenado no nosso banco de dados, lá na linha do registro, na mesma linha do registro, não é o conteúdo em si, é o endereço dentro do banco de dados aonde está o conteúdo do XML. Então, o conteúdo do XML ele fica deslocado em outro local para poder caber tanta coisa, certo? Então aqui ele tem dois trabalhos, ele tem que pegar o endereço de memória que está no registro e depois de pegar o endereço de memória ele precisa buscar o conteúdo em outro lugar. Então imagina uma função que você vai pegar o início da string ou pegar um position que é mais crítico, o position de uma determinada tag dentro do XML. E essa tag eu quero pegar para todos os registros do banco de dados que vai dar lá os 100 mil registros, 200 mil registros, por exemplo, certo? Então, para todos os 100, 200 mil registros, ele tem que buscar todos os registros da tabela, pegar aqui o endereço do blob, depois de pegar o endereço do blob, tem que buscar onde está o conteúdo, depois de buscar o conteúdo, faz o position para poder encontrar alguma tag específica. Por exemplo, essa aqui, ó, ind ie dash, certo? Vamos supor que você precisa pegar essa informação lá dentro do seu sistema, do seu banco. Então, todos os registros você vai ter que passar por esse mesmo processo. Encontra o registro, pega o endereço de memória, busca o conteúdo, aplica o position, por exemplo. Então, perceba que são muitos passos para cada registro que você tem dentro do seu banco de dados, dentro da sua tabela. Nesse caso aqui, fica praticamente inviável você trabalhar dessa forma quando você tem muitos registros para poder verificar, porque o processo é muito longo para você poder fazer isso, certo? Então, sempre que você puder evitar utilizar campo blob, até mesmo na lista de colunas aqui que você vai exibir, melhor, certo? Por exemplo, se eu dar uma seta para cima assim, ó, vou colocar aqui de novo, select test from NFE, certo? Se eu colocar a coluna XML aqui, eu estou fazendo com que o Firebird faça todo esse processo de buscar aquele endereço do campo blob, ir até o campo blob em si, pegar o conteúdo e exibir na tela, certo? Então, se você pode evitar de colocar o campo XML aqui, melhor, certo? Só usa o XML se realmente for necessário. Como que eu faço para evitar a utilização de campo blob se eu preciso de fato pesquisar uma tag que está lá dentro? O ideal é que você consiga transferir o máximo possível de tags do seu XML para dentro de colunas específicas e conseguir indexar essas colunas. Dentro, é claro, da quantidade necessária de informação que você tem, certo? Porque tem muita informação aqui que você não tem necessidade de indexar. Mas o que vai servir de parâmetro de pesquisa, precisa colocar aqui como colunas.
Beleza? Então, vídeo hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E eu já quero te avisar de que eu tô preparando uma novidade muito legal aqui pro canal, que eu vou anunciar em breve. Vou fazer uma live aí para isso, vai ser uma novidade muito legal. Tô trabalhando nela, tá dando bastante trabalho, mas já encontrei o caminho das pedras aqui, vou conseguir fazer. E vai ser uma coisa que vai ser extremamente importante para quem precisa buscar técnicas de performance, certo? Então, espera para ver, porque vai ser muito legal. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not